Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Que saudade que eu tava de gravar aqui pro canal, mas tô voltando devagarinho, tô voltando. Vai ter muitos vídeos legais aqui no canal, nos horários de quinta e sábado, se não me engano, às 19 horas. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como lidar com a ansiedade, como lidar com as crises de ansiedade, como saber quando eu tô entrando numa crise de ansiedade. Claro que baseado no que eu passo, porque eu não sou nenhum especialista nisso. Um dia serei, se Deus quiser. Mas é baseado no que eu tô passando, no que eu faço, no que eu uso pra tentar me ajudar a diminuir as crises. Eu já vou pedir pra vocês que, caso não seja inscrito aqui no canal, se inscreva. Me segue lá no Instagram também, que vai estar passando aqui na tela pra vocês. E curta esse vídeo. Bom, então vamos lá. Eu tenho ansiedade há muitos anos. Eu tô agora com quase 21 anos. E desde, eu acho que, acredito, desde os meus 6, 7, 8 por aí, eu já tinha ansiedade. Eu fazia tratamento psicológico e fazia tratamento com remédios também. E era, tipo, muito complicado porque eu não conseguia dormir. Eu só queria estar perto da minha mãe, onde a minha mãe e eu queria estar. Era bem complicado e era o sintoma assim que eu mais sentia. Pode até parecer bizarro, eu que já passei por isso agora, né, que tenho a mente que eu tenho hoje, eu acho bizarro. E é que eu de noite, a hora que o quarto tava todo escuro, que eu fechava meus olhos pra dormir, eu sentia as coisas se mexer, eu sentia as coisas, parecia que as coisas estavam aumentando de tamanho. Era muito bizarro. Eu não sei se tinha a ver com a ansiedade, acredito eu que tinha sim, mas eu achava isso, tipo, me dava muito medo isso, e hoje eu acho muito estranho, muito bizarro isso. E quando eu tinha 9 anos, quase 10, o meu pai faleceu em março de 2010. E eu tava, tipo, não que eu tava, assim, curada, mas eu tava no processo, já não tinha mais tantas crises, eu já não me sentia tão ruim. E aí meu pai veio a falecer, eu evoluí da ansiedade que eu tinha, evoluí para um início de uma depressão. Eu voltei a fazer tratamento psicológico, eu ainda continuava fazendo, só que eram poucas sessões. Eu voltei a fazer mais frequentes e graças a Deus a depressão não evoluiu, mas a ansiedade continuou até hoje. E agora, com a idade que eu tenho, com 20 anos, eu consigo lidar melhor com a ansiedade, com as crises. E aconteceu um fato comigo ano passado, eu não lembro se eu cheguei a comentar aqui no canal ou comentei lá no meu Insta, que foi a primeira e única vez que eu tive uma crise de ansiedade muito forte de ir parar no hospital. Foi uma crise que eu comecei a tremer dos pés à cabeça, eu tava deitada segurando meu celular, eu tava perdendo o tato, eu tava com dor no peito, eu tava com o coração acelerado, eu tava com falta de ar, tava com um enjoo, eu queria vomitar, mas eu não conseguia vomitar porque já fazia 4 dias seguidos que eu não tomava nem água, não tinha nada no meu estômago, então o que ia sair, né? Eu só queria, mas não conseguia. E aí eu fui pro hospital e me deram injeção e remédio. E eu voltei pra casa e desde ali eu parei pra pensar, assim, eu já tava tentando, assim, me controlar, sabe? Às vezes eu fazia, às vezes não. E depois desse fato, eu comecei a pensar mais, a tentar lidar melhor com as minhas crises, com a minha ansiedade. E até hoje, graças a Deus, eu não tive mais nenhuma crise nesse nível. Volta e meia eu tô tendo crises, mas graças a Deus eu consigo me controlar. Quando eu vejo que eu vou entrar numa crise, eu já tento fazer outras coisas para não me deixar entrar na crise, né? Na crise em si. Mas tem vezes que, por mais que eu tente, eu não consigo. E as crises, assim, que eu sinto, o sintoma que me dá ali na hora é dor no peito, falta de ar, coração acelerado, algumas vezes dá enjoo também. Não chego a ter a vontade de vomitar, mas me dá um enjoo, me dá aquela coisa ruim. E quando eu vejo que eu vou entrar nessa crise, eu já tento me controlar. Eu tento me controlar fazendo algo que eu gosto. Eu gosto muito de fazer maquiagem. Nos últimos dias eu não tenho feito assim muitas maquiagens, porque eu não estou muito afim mesmo. Eu gosto de fazer maquiagem pra gravar challenge. E como eu comentei lá no meu Instagram,
Eu tô com o meu computador estragado. O computador não, o carregador tá estragado. Então eu não tô conseguindo gravar challenge, então eu não tô me maquiando. Mas eu tento também me controlar fazendo alguma coisa no celular, olhando algum vídeo, olhando o story do Insta, ou eu gravo alguns vídeos pro TikTok, ou, sabe, eu tento procurar alguns vídeos na internet pra me assistir que me distraia. Eu tento me distrair também conversando com alguém, tento me distrair fazendo alguma coisa em casa, porque agora aqui em casa sendo só eu e meu namorado, né? A mamãe não tá, já tem mais de uma semana. Então tá sendo eu e ele em casa, e ele sai de manhã cedo, vem meio-dia pra almoçar, só almoça e sai de volta e volta só na tardinha. Então eu fico o dia inteiro sozinha em casa. E então eu tento sempre me controlar fazendo algo sozinha, porque eu não tenho ele aqui pra me conversar. Mas eu tô sempre conversando com ele no WhatsApp, mas tipo, sabe, não é a mesma coisa que eu estar com ele aqui na minha frente, conversando com ele aqui na minha frente. Então eu tento fazer alguma coisa pra me distrair. Eu faço bordado, eu tento me distrair bordando, que acaba sendo um trabalho, né? Procuro fazer alguma coisa em casa, eu procuro assistir um vídeo no celular, procuro gravar vídeo, sabe, eu sempre procuro fazer alguma coisa que distraia a minha cabeça, alguma coisa que eu goste de fazer pra não deixar aquela crise deixar aquela crise entrar e, sabe, assim, ser pior, por mais que seja uma crise assim mais levinha, digamos, ela sempre acaba deixando a gente ruim. Muitas vezes a gente acaba ficando triste. E uma coisa que é bastante importante também é a gente saber quando vai entrar numa crise. Eu levei muitos anos pra saber, entender quando que eu tava entrando numa crise. Eu comecei a perceber, digamos, foi antes de eu ter aquela crise de eu ir pro hospital. Foi lá por 2019, por aí, que eu comecei a entender quando que eu ia entrar numa crise. E aí eu sempre procurava me distrair, mas não era sempre. Eu comecei mesmo a procurar me distrair, foi o ano passado, depois dessa crise que eu tive. Mas é importante a gente saber quando que a gente vai entrar numa crise, para quando a gente começar a entrar, a gente conseguir sair sem entrar, sem deixar a crise entrar, sabe? Então, a gente precisa, quando a gente tá dentro de uma crise, a gente precisa pensar um pouquinho. Não precisa ser naquele momento que tu tá tendo a crise, porque às vezes naquele momento a gente não consegue pensar, a gente não consegue raciocinar direito, a gente só quer que aquilo passe. Mas depois que a crise passar, para e pensa como que iniciou a crise. Começou com uma falta de ar? Começou com uma dor no peito? Começou com o coração acelerado? Que daí, das próximas vezes que tu for entrar numa crise, quando tu sentir os sintomas, já vai procurando maneiras de sair e não deixar aquela crise entrar. Uma outra coisa que também é bastante importante é a gente saber da onde surgiu a nossa ansiedade. E a gente não consegue descobrir sozinho, infelizmente. A gente precisa ir num psicólogo, a gente precisa conversar. Ela vai fazer tu falar um monte de coisa e é aí que tu vai conseguir descobrir o que que te fez começar a ter ansiedade, a ter crise de ansiedade. E eu descobri a minha assim, foi conversando com a psicóloga. Claro que naquela época lá, que eu tinha meus 6, 7, 8 anos, eu não sei o que que me levou a ter crise. Não sei mesmo. Mas agora, da última vez que eu tive consulta com ela, já faz mais de um ano. Mas que eu conversei com ela, o que me levou a ter a crise, a ter ansiedade agora na minha fase em jovem adulta, é porque eu tinha vontade de fazer as coisas, eu tinha sonhos, eu queria um monte de coisa, mas eu queria pra ontem. Eu não queria esperar, eu não queria esperar o tempo passar, eu queria tudo pra ontem. Eu queria que as coisas resolvessem tudo pra ontem. E aí isso acabava me levando a ter crise. Então eu tentei controlar um pouco esse meu pensamento de querer as coisas pra ontem, de saber que tudo tem seu tempo, pra mim poder conseguir aprender a controlar minhas crises. Então eu descobri o que me levou a ter ansiedade, eu comecei a controlar isso, de querer as coisas, e comecei a controlar quando eu vou ter uma crise de ansiedade. Porque a crise de ansiedade, ela não vem só porque tu quer uma coisa, que é coisa pra ontem. A crise de ansiedade, ela vem do nada.
posso estar aqui bem conversando e daqui a pouco a crise vir. E aí eu sempre pego e procuro alguma coisa pra me distrair. Se tem alguém na minha casa, eu tento conversar com alguém na minha casa. Se eu tô sozinha, ou eu chamo alguém pra conversar no Whats, ou como eu disse pra vocês, assisto vídeo, eu bordo, eu sempre faço alguma coisa pra me distrair. E a ansiedade, se não cuidada, ela evolui para uma depressão. Então é muito importante a gente ter uma consulta com o psicólogo, a gente ter uma conversa com o psicólogo, porque psicólogo, a gente, não é pra gente louca, sabe? Tem gente que pensa que psicólogo é só pra gente louca, mas não. A gente precisa, sim, ter uma conversa com o psicólogo. Até quem não tem ansiedade, quem não tem depressão, é sempre bom, às vezes, ter uma conversa com o psicólogo, sabe? Então, se tu tem ansiedade, sabe, tá achando que tem ansiedade, vá no psicólogo, tenha uma conversa com o psicólogo, tenta descobrir da onde que surgiu a tua ansiedade, tenta aprender a controlar as tuas crises, porque a gente tem que cuidar muito, porque senão evolui para uma depressão, e depressão é 1000 vezes pior do que uma ansiedade. A ansiedade já é horrível, é ruim de controlar, imagina uma depressão. Então, procure um psicólogo, conversem, tentem se controlar, tentem se controlar, tentem se cuidar. E é isso, gente. Então eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui no vídeo. Eu contei um pouco de mim, o como que eu me controlo baseado no que eu faço, porque nem tudo que eu faço resolve para outras pessoas, porque cada pessoa é uma pessoa, mas tentem se controlar em fazer algo que agrade a vocês, que vocês gostem, e na hora da crise vocês usarem isso que vocês gostam e ajudarem a controlar essa crise. Então era isso, e eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.